E aí pessoal, tudo beleza? Vou fazer um vídeo aqui, aproveitando que eu tô pegando uma estrada bacana. Queria falar com vocês sobre como simplificar e otimizar os seus projetos. Os projetos de carro de rua, muita experiência, muitos carros que eu trabalho, que eu vejo, né? Que são coisas que eu vou falar aqui para vocês, visando aí otimizar o projeto, visando reduzir custo, visando aumentar a durabilidade dos projetos de adaptações, de turbo adaptado, de projeto aspirado, projetos aqui dos carros que a gente trabalha. E eu vou dar alguns exemplos para vocês e vou explicar um pouco sobre as vantagens, as desvantagens. E claro, né, sempre tem aquela opinião, às vezes o cara quer fazer aquele negócio, ele, por causa do visual, porque fica mais bonito, da opinião dele, alguma coisa assim. Isso aí já não entra na questão do que eu tô propondo aqui, pensando em relação a ter um projeto mais eficiente, mais duradouro, com um custo menor. Às vezes você vai gastar numa coisa que não vai te trazer nenhum ganho perceptível, mas e você pode usar esse dinheiro em outra coisa, né, no seu projeto do carro. Então, por exemplo, vamos começar aqui. A questão de usar 8 bicos injetores ou usar 2 bancadas de bicos injetores nos projetos, né? É muito usado em turbo aí, tem alguns aspirados que usam também. Aí eu questiono, realmente precisa das 2 bancadas de bicos injetores? Hoje, com as injeções que a gente já tem hoje, uma modernidade, com a tecnologia mais avançada que a gente já tem hoje, elas conseguem gerenciar bicos de alta vazão tranquilamente. Marcha lenta fica legal, consumo fica legal do carro. Elas têm essa resolução já atualmente para conseguir controlar os bicos injetores grandes, mesmo em motor pequeno. Então assim, tudo bem, antigamente, com as injeções ainda não tão avançadas, antigamente, realmente 2 bancadas de bicos injetores era uma boa solução, sim. Você tem que saber muito bem dimensionar os bicos, a vazão de bicos da bancada A com a vazão de bicos da bancada B, para ter uma transição boa entre as bancadas, que é uma coisa difícil de acertar na injeção. Essa transição das bancadas, a hora que a bancada B entra, geralmente ela dá uma enriquecidinha na mistura, é difícil de tirar isso. Então assim, isso aí é importante. Nas injeções antigamente, no início aí das injeções programáveis, realmente era uma boa solução, mas sinceramente hoje, aí por exemplo com a linha Power FT da Fueltech, FT 450 em diante, não precisa. Você consegue gerenciar bicos grandes aí de mais de 100 libras-hora em motores relativamente pequenos, aí 1.6, 1.8, e dá uma marcha lenta legal, dá um consumo legal, não fica ensopando o motor. Os mapas em 3D, a resolução dos mapas, elas já conseguem fazer isso muito bem. Então esse é um primeiro questionamento que eu trago. Tipo assim, se no seu projeto, pense bem se você não consegue fazer ele com uma bancada só de bicos injetores. Hoje tem novos bicos aí lançados no mercado de 108 libras-hora, 112 libras-hora, 125 libras, até aí bicos bem maiores, os Deca, por exemplo, de 225 libras, que atende uma potência altíssima, principalmente aqui nos projetos que eu trabalho, que são carros de rua. Hoje com uma bancada você consegue suprir muito bem aí a demanda das potências que o motor chega, e é muito mais simples uma bancada só. Você tem menos conexões de combustível, menos pontos de vazamento no próprio coletor, aonde o cara vai soldar ali a espera para os bicos, às vezes desalinha, às vezes a solda deforma o coletor. É tanta coisa que pode acontecer que, simplificando para uma bancada somente, principalmente quando usa a bancada na mesma posição da original, você ganha durabilidade, você ganha
menos pontos de problema, seja eles de vazamento, seja de vazamento de ar, vazamento de combustível. Você vai gastar menos, não vai ter flauta, não vai ter a segunda bancada de bicos, menos conexões de combustível, conexão mangueira, etc. Então assim, esse é um primeiro questionamento aí que eu trago. Então, se for possível, use uma bancada só, é mais simples, é mais fácil, você vai gastar menos canal da sua injeção. Então, lógico, tem casos que não tem jeito, às vezes a potência é altíssima, às vezes vai usar um combustível que consome muito, um metanol, alguma coisa assim, ou já tem o carro pronto para 8 bancadas, tudo bem, mas assim, é uma coisa que eu levanto aí, não colocar desnecessariamente 2 bancadas de bicos injetores. Outro questionamento, por exemplo, as bobinas individuais, o uso de bobinas individuais. Muita gente coloca porque acha bonito, né? Eu respeito, cada um tem a sua opinião ali. Fica bonito montado no motor? Concordo, fica legal sim. Você dispensa o uso de cabo de vela às vezes. Tem vantagem? Claro que tem vantagem. Provavelmente a durabilidade da bobina vai ser maior. Mas você tem a possibilidade também de fazer ajustes individuais por cilindro de ponto. Se você tiver aí talvez um sensor de detonação, alguma coisa assim, uma coisa mais precisa, tem sim, mas para projetos simples, não precisa de bobina individual. Você consegue muito bem atender com o sistema aí de centelha perdida, que são as bobinas duplas, né, pulsando os cilindros gêmeos, funciona muito bem e você não consegue assim perceber diferença de performance, principalmente. Muito difícil de perceber diferença de consumo ou de potência entre o centelha perdida e a ignição individual. Muito difícil de perceber essa diferença. Se der diferença, vai ser 2%, 3%. Aí tem que avaliar se isso vale a pena, porque é um sistema mais caro, né? Colocar as bobinas individuais. Muitas vezes tem que adaptar suporte, adaptar aquela régua. Então tem que ver se vale a pena mesmo, né? Às vezes o sistema de centelha perdida atende aí, nós já fizemos carro aqui de mais de 400 cavalos de roda com centelha perdida, funciona normal. Então esse é um questionamento aí que eu levanto aí, que refere-se a custo, refere-se à durabilidade, refere-se à simplicidade às vezes, né? Agora, se é o gosto, a gente respeita, o cara pode fazer o que ele quiser no carro dele, né? E outras questões que eu levanto também, por exemplo, às vezes, já vi várias vezes ocorrer troca de peças, né? Algumas peças, por exemplo, um coletor de admissão, trocar o coletor, por exemplo, do APMI pelo EFI, ou então por outros aftermarket, né? De outros fabricantes que fabricam os coletores, por questão de performance, por questão de principalmente performance, talvez consumo, alguma coisa assim. Gente, é muito difícil de perceber essas diferenças, a não ser que você esteja num laboratório para medir alguma coisa assim. Num carro de rua com uma potência razoável aí, 250, 300 cavalos, é difícil de perceber essas diferenças, a não ser que seja um projeto muito específico, mas é difícil de perceber isso. Então avalie se realmente vale a pena fazer alguma troca dessa, porque muitas vezes essas trocas podem parecer simples, mas às vezes impactam em outras coisas do projeto. Então pode te aumentar custo, aumentar tempo, aumentar mão de obra. Então tem que avaliar isso tudo. Às vezes muda a posição de um sensor por causa de um coletor diferente do outro, aí você tem que alterar o chicote, ou então alterar o tipo do sensor. Tem que avaliar isso tudo, porque isso tudo é custo, é tempo, né? E então assim, esses questionamentos. Outra coisa muito importante, bomba de combustível, tente sempre usar uma bomba só. Tem gente que fala 2 bombas, 3 bombas, tudo bem, se a visão é atingir uma potência muito alta e tal, vai chegar um ponto que realmente uma bomba não é suficiente. Mas e também tem gente que acha 2 bombas, 3, se uma bomba parar, o carro não para de andar. Beleza, concordo. Só que você tem que pensar o outro lado também. Além do custo
e a complexidade de ter 2, 3, 4, 5 bombas que seja de combustível, tem ali a montagem, tem o espaço, tem o custo das bombas, mangueira, conexão, várias conexões no tanque, são mais pontos de vazamento. Outra coisa também, você tem que fazer uma unificação depois da linha para mandar para a flauta de qualquer forma, porque na flauta vai entrar uma mangueira só, então tem esse dimensionamento também. Outra coisa, a carga elétrica, o consumo elétrico de 3, 4 bombas é grande. Cada bomba aí, as bombas, o consumo delas gira em torno de entre 4 a 8, 10 amperes. Então imagina, uma bomba mediana aí, 7, 8 amperes. Se você tem 3, você já tem mais de 20 amperes de consumo lá no seu alternador, sobrecarregando o seu sistema elétrico. Então assim, se você pode, faça com uma bomba só. Tem bombas aí boas no mercado, nacionais, importadas, que atendem aí 350, 400, 450 cavalos, bombas internas já muito boas, que atendem aí 450 cavalos. Então assim, faça pela simplicidade, é o caminho da simplicidade. Você vai ter menos problema, menos custo, mais durabilidade. Então assim, isso é uma coisa, o meu recado é esse, entendeu? São coisas que a gente pode simplificar. Muita gente inventa, às vezes, o cara gosta, às vezes o cara é meio professor pardal, legal, é bacana, eu também gosto, também invento moda e tal, mas às vezes o cara vai colocar uma bomba de vácuo elétrica para um carro que não precisa. O carro tem vácuo para usar no servofreio, por exemplo, entendeu? São coisas que você vai agregando peso no carro, custo, carga elétrica, tudo, sendo que às vezes o seu objetivo, não precisa, entendeu? Não precisa. O caminho da simplicidade é sempre o melhor caminho. Então, o meu recado é esse, a minha ideia é essa, entendeu? Já vi muito carro com cada inventação de moda, jogar água no intercooler, tanque, aí tem que ter um tanque, tem que ter uma bomba, tem que ter um acionamento, mangueira e tal. Às vezes a eficiência disso, eu já fiz alguns testes, é baixa, entendeu? Não vale a pena. Que mais? Piloto automático, sendo um carro que não tem. Às vezes colocar borboleta, até borboleta eletrônica, que é um negócio legal, colocar em carros com acelerador a cabo. Avalie bem se vale a pena, qual que é o seu objetivo com isso, entendeu? Porque são coisas que vai saindo da originalidade do carro para um carro de rua. E saindo da originalidade, se você tem adaptação, você tem coisas que não vão ficar, às vezes ergonomia boa, dirigibilidade, essas coisas relativas a consumo também, muita coisa impacta consumo. Pessoal, complementando algumas coisas aqui que eu lembrei também, muitas vezes a gente pega aqui peças trocadas que são desnecessárias, que o objetivo tente aproveitar o máximo de coisas originais do carro mesmo. Muitas vezes a gente pega peça aqui trocada, sendo que não faz diferença nenhuma. O cara trocou porque achou que a original não aguentava. Por exemplo, flauta de combustível. Muita gente troca a flauta, tira a flauta original e coloca a flauta de alumínio, billet, anodizada, colorida, bacana. Beleza, ela pode ter mais vazão e tal, bacana. Mas às vezes o cara tem 50 cavalos a mais que o original só. Às vezes ele tem o dobro de potência. A original aguenta, a original suporta, a original atende. Não tem problema, não precisaria trocar, entendeu? Eu digo no sentido de otimização mesmo, redução de custo e tal. Às vezes o cara quer, por causa de cor, por causa de alguma outra coisa, beleza, tudo bem. Mas é só uma coisa que eu tô mostrando, que às vezes dosador. Muitas vezes o dosador original, geralmente até o dobro de potência do carro original, ele aguenta tranquilo. Não há necessidade de colocar um dosador maior, externo, aí puxa a mangueira, conexão, não sei o que, faz suporte, leva o dosador combustível para um lugar que pode ser às vezes mais perigoso, de um incêndio, uma mangueira romper, alguma coisa assim, entendeu? Então tente aproveitar o que original o carro tem, a fábrica fez, a fábrica testou, as coisas originais são muito boas e elas têm sempre uma folga de dimensionamento, né? Então assim, tem coisas aí igual a flauta, o dosador, tem outras coisas que
às vezes não há necessidade de ser trocado e os originais aguentam tranquilamente, entendeu? Então essa é outro detalhe aí que eu lembrei para falar para vocês. Então é isso, eu queria só fazer um vídeo falando um pouco das experiências, né? E trazendo a visão aí de simplificação. Simplifique o projeto, você vai reduzir custo, vai aumentar a durabilidade e vai ser um projeto que vai funcionar melhor. Eu vejo muito isso aqui nos carros que eu trabalho, e muitas vezes não há necessidade de fazer aquilo que o dono fez, né? Fazer o planejamento sempre antes é muito importante. Então é isso, meu recado é esse. Espero que ajude aí a clarear as ideias e dar ideias também de simplificação para você e todo mundo ter o carro para poder aproveitar do carro, usar o carro, que é o nosso objetivo aqui. Carro parado na oficina é muito ruim para todo mundo. Então o objetivo é esse, é botar os carros para andar, curtir os carros, aproveitar aí os carros, a vida, né? Então a ideia é essa. Obrigado aí para quem ficou até o final, pode deixar seu comentário aí, fique à vontade e até o próximo. Valeu!